Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Sou o professor Alan, estarei apresentando para vocês mais um vídeo, né, referente ao curso Python com Jupyter Notebook. Esse curso aqui, gente, ele faz parte, né, do projeto de extensão Curso de Análise de Dados com Python, que está sendo oferecido pelo Instituto Federal da Bahia, Campus Vitória da Conquista, em parceria com a COEST, que é a Coordenação de Extensão e FIC aqui do campus. Nesse vídeo aqui, gente, nós vamos adentrar o capítulo 21, onde nós vamos estar, né, abordando os arrays com NumPy. Arrays são matrizes, né, que a gente estuda em matemática, né, lá no ensino médio. Muitas vezes a gente não vê tanta utilidade, mas quando a gente se depara com programação e ainda mais agora com análise de dados, a gente vai ver que é imprescindível, né, a utilização, né, deste assunto. Então, mais especificamente, nós temos o seguinte, ó, os arrays, né, matrizes, né, em português, da NumPy, também conhecidos como ND Arrays, que vai ser o tipo dele, né, quando a gente usar a função tape, possuem características que os tornam mais eficientes e versáteis em comparação com as listas tradicionais do Python. Com a NumPy, você pode realizar operações aritméticas em arrays sem a necessidade de loops, o que resulta em um código mais limpo e eficiente. Então, a limpeza e a eficiência de um código, quando a gente está trabalhando com análise de dados, gente, é algo imprescindível. Né? Porque a análise de dados, a gente estuda isso aqui para a gente estar aplicando a grandes volumes, né, de dados. E quando a gente tem um grande volume de dados, uma operação a mais, uma operação a menos, pode fazer muita diferença, né, na nossa computação. Né, na computação lá, no processamento desse dado. Tá certo? Nesse vídeo aqui, mais especificamente, nós vamos estar falando da criação, né, de arrays com NumPy. Aí nós vamos ver como criar um vetor e também, né, como criar uma matriz. Então, é uma espécie de generalização, né, de um vetor. Então, para a gente poder, né, trabalhar com os arrays, né, a gente precisa importar a biblioteca NumPy, certo? Aí eu vou fazer essa importação com o prefixo NP. Então, ao invés de eu botar NumPy ponto e botar lá um método que eu vou estar aplicando, né, sobre um objeto ou uma função, eu vou estar botando só NP, certo? Então, executando aqui, a biblioteca foi instalada no nosso projeto. Agora eu vou para essa parte aqui. Ó. Aqui eu vou definir um vetor. Vou pegar aqui a variável que eu chamei de vetor igual np.array, ou seja, eu vou pegar a função array da biblioteca NumPy, né? Ó, o np aqui dizendo, né, de onde essa função aqui veio. E aí vou abrir parênteses e vou dentro colocar uma lista. Né? Essas aqui são as coordenadas do meu vetor. Certo? Então aqui 2, 6, 7 e 5. Tá certo? Vou executar aqui. O nosso vetor, né, foi criado. Agora eu vou imprimir ele. Observe que a forma, né, desse objeto aqui lembra muito o que? Uma lista Python. Porém, aqui nós não temos o que? Vírgulas. Tá certo? Então ficou o quê? Uma visualização mais limpa. Igual a gente quando está trabalhando, né, com matrizes, né, a gente percebe que lá não tem mais vírgula. Vetor a gente ainda tem o costume de colocar vírgula, só que aqui vai ficar uma visualização mais limpa. Tá certo? Percebe que há um afastamento entre números, então não precisa do separador da vírgula para estar delimitando, né, onde um número começa e termina o outro. Né? Então, nesse caso aqui, ó, vamos consultar o tipo para a gente ver. Então, no caso, o tipo aqui é um ND Array, colocado lá no início, tá certo? E ele vem o que? Da biblioteca NumPy. Então, não só deu o tipo, como também, né, a origem dele. Tá certo? Aí você fala, professor, por que o tipo não foi array? É porque o programador lá chamou, né, definiu isso como sendo um ND Array, certo? Mas a gente costuma chamar só de array, tá certo? Então, no exemplo acima, a variável vetor pode ser entendida como um vetor de 4 dimensões. Né? Então, aqui poderia ser o tempo, temperatura, pressão e velocidade de um objeto. Então, você podia estar representando um fenômeno como esse. É um vetor, pode ser adequado. Tá certo? Agora nós vamos ver como criar uma matriz, que é, na verdade, muito parecido, né, com um vetor. A ideia, basicamente, é a mesma, que a gente só generaliza um pouquinho o conceito de vetor. Então, a primeira coisa que a gente faz é importar a biblioteca NumPy, só que a gente já fez isso aqui em cima. Então, eu posso executar ou não essa parte aqui. Como eu botei dentro desse código, ele vai executar tudo de vez, mas você não precisaria dessa parte. Mas eu vou colocar porque vamos pensar num código aqui só para matriz e eu não criei um vetor antes, não precisa importar. Aí, para eu criar uma matriz, o que eu vou fazer? Ó? Eu vou botar np.array, do mesmo jeito, vou abrir, né, os parênteses. Agora, uma matriz, ela já vai ter, digamos assim, ela já vai ser uma espécie de lista de listas aqui dentro. Né? Então, você vai ter um primeiro colchete, certo? Colchetes principais, e aí dentro, né, nós vamos ter
colchetes, né, secundários. Né? É costume até a gente fazer dessa forma aqui, ó. Dá um Enter, né? Você chega aqui, ó, vou dar um Ctrl Z, você chega aqui, ó, bota o cursor aqui, ó, e dá um Enter. Então ele fica o quê? Na forma que a gente costuma ver uma matriz, certo? Isso aí facilita muito a visualização quando a gente está olhando no código, certo? Embora não seja uma regra. O que eu vou observar aqui? Quando eu imprimir isso aqui, eu vou ter que esses elementos vão fazer parte da primeira linha da minha matriz e esse aqui da minha segunda linha, certo? Então vamos executar essa célula. Minha matriz foi criada, agora quero vê-la. Aqui, ó. Aquele formato que a gente meio que conhece. Claro que aqui foi um formato diferente um pouco do que a gente tem, que normalmente a gente teria só esse primeiro colchete e aí ficaria só os elementos da linha, né? Mas aí, claro, né, é uma questão mais visual aqui mesmo, certo? Então isso aqui vai se comportar como matriz. A gente vai perceber que a gente vai poder somar, multiplicar, tirar inversa, fazer uma porção de operações que já que a gente já viu em matemática, que a gente sabe que são custosas, né, de se fazer à mão, só que agora a gente vai fazer o quê? Chama lá uma funçãozinha, aperta, dá Enter lá, pronto, sai o resultado bonitinho. Beleza? Aí nós podemos também ver o tipo, obviamente não vai mudar, né, eu estou usando a função, só que a parte interna que mudou, tá certo? Mas ainda continua o mesmo tipo, NDArray, né, da biblioteca NumPy. Beleza? Próximo vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre indexação de arrays com NumPy. A gente vai se lembrar que se parece muito, né, vai perceber, né, que se parece muito com a indexação de listas, né, que a gente viu anteriormente. Tá certo? Claro que aqui vai ter algumas particularidades na escrita, mas o acesso a elementos internos, né, a gente vai conseguir assim como a gente conseguia com listas. Tá certo? Então é isso aí, gente. Eu espero que vocês tenham entendido, tenham gostado, certo? Qualquer dúvida é só colocar nos comentários. Muito obrigado. Até o próximo vídeo.